O Inter tenta a contratação de um reforço que está na Europa. Vamos falar também sobre Félix Torres, zagueiro que foi apresentado oficialmente como novo reforço colorado e falou sobre uma característica que considera fundamental. Vamos trazer também a grande contratação do Inter para 2026. E Fabinho mandou a real para a torcida colorada. E a gente vai falar sobre o que ele disse aqui no canal, depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Tudo bem, galera? Muito boa noite. Estou de volta aqui no canal para a gente falar sobre o Internacional, informações bem importantes das últimas horas do Colorado. Estive na apresentação de Félix Torres, novo zagueiro aí do Inter, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bom, pessoal, vamos lá com um detalhe importante, uma informação que foi apurada primeiramente pelo Lucas Colar, colega que tem canal aqui no YouTube, setorista do Inter também, e eu consegui a confirmação com pessoas próximas ao jogador, que é o interesse do Inter no Arthur Chaves, zagueiro que está no futebol da Alemanha, no Hoffenheim. Ele tem contrato longo por lá, ele foi formado aqui no Avaí, no futebol brasileiro, e foi vendido para fora, jogou em Portugal e agora está no futebol da Alemanha. Ele tem 24 anos, tem ainda um contrato longo por lá, o que inviabiliza nesse momento a chegada em definitivo desse jogador. Mas o Inter tenta e estuda a possibilidade de ter o jogador por empréstimo, tenta essa negociação com os alemães e conta também com a boa vontade do jogador de retornar ao futebol brasileiro. Esse é um zagueiro bem interessante, que se adequa às exigências de jogo ali do técnico Paulo Pesolano, um cara de boa saída de bola, tem uma bola aérea também destacada, então o Inter está observando e tentando a chegada deste jogador. Félix Torres já está por aqui, já está em Porto Alegre, treinou já nos últimos dias no CT Parque Gigante e falou pela primeira vez como jogador do Internacional. Eu vou colocar aqui uma rápida fala dele, falando justamente sobre ele conhecer o Pesolano e sobre a conversa que ele teve com o Fabinho, para que ele viesse ao Internacional. Eu acho que eu seguia, também a situação do Inter do ano passado. A gente veio para cá com o projeto que o Fabinho apresentou para mim. E esse ano aqui é para fazer as coisas melhor, para fazer esquecer ao torcedor do Inter o ano passado. E esse ano aqui brigar por tudo o que a gente tem que colocar o Inter para jogar de novo uma Copa Internacional. O Félix Torres destacou, pessoal, também durante toda a sua entrevista, que se coloca à disposição do Pesolano para ser já utilizado contra o Guarani e também no Clássico Grenal. Ele foi perguntado em alguns momentos sobre o Clássico do próximo domingo aqui no estádio Beira-Rio. Está bem fisicamente e sabe que não fez uma boa temporada no Corinthians no ano passado e quer que o Inter seja essa recuperação, que ele volte a ter o bom futebol. O Fabinho também destacou na apresentação que o jogador não desaprende a jogar. Então o Inter está apostando nessa recuperação do Félix Torres, zagueiro de seleção equatoriana, tem 29 anos e vai usar a camisa 4 no Internacional. Fabinho, durante a sua fala na apresentação do Félix Torres, deixou algo muito claro, pessoal, para a torcida do Internacional. O ano não será de grandes contratações, não será de grandes investimentos. O Inter, em uma grave crise financeira, está no seu limite, segundo o Fabinho Soldado, em termos financeiros e do seu orçamento para a temporada. O que faz, galera, com que o Inter só talvez contrate novos jogadores mediante a saída de outros que já estão por aqui. O Inter nos bastidores confirma que pelo menos mais um reforço deve ser contratado e anunciado até o início do Campeonato Brasileiro, que é no final do mês, lá no dia 28, se eu não me engano, a estreia do Inter contra o Atlético Paranaense, jogo aqui no estádio Beira-Rio. Isso sem contar, claro, o Vidagra, volante que já foi pré-anunciado pelo Inter, vai chegar em Porto Alegre, fazer os exames e aí ser anunciado de forma, digamos, oficial pelo clube após a assinatura do contrato
de um ano de empréstimo. Eu estou falando de mais um nome que vai ser anunciado, pelo menos essa é a expectativa da direção do Inter até o início do Campeonato Brasileiro. E esse nome, pessoal, é um centroavante. O Inter abriu conversas já com o CSKA da Rússia para ter o Alejandro. Essa negociação, pelo que eu sei até o momento, não avançou da forma com que o Inter gostaria. O Inter tinha uma sinalização positiva do staff do jogador e também do CSKA para o empréstimo do atleta, mas até o momento não houve um acordo entre Inter e o CSKA para que o jogador jogue mais uma vez no futebol brasileiro, desta vez vestindo a camisa do Internacional. Com isso, pessoal, outras opções já estão sendo olhadas aí pelo Inter, confesso não ter os nomes, mas um centroavante, um camisa 9, fazedor de gols, na característica do Pesolano, que ele pede para os seus atacantes, ele deve chegar até o início do Campeonato Brasileiro, pelo menos sendo anunciado. Então sim, pessoal, o Inter pode terminar esse primeiro ciclo de contratações apenas com 4 nomes fechados. O Paulinho Paula, o Félix Torres, o Vidagra e mais esse atacante que está negociando aí com o Internacional. Tudo isso pela questão financeira. O Fabinho Soldado, inclusive, chegou a falar também na apresentação do Félix Torres sobre o fair play financeiro que está sendo implementado pela CBF aos poucos. Ele vai ser completamente implementado até 2028, mas já nessa temporada algumas medidas estão valendo e o Inter está sofrendo para se adequar a essa questão, como disse o Fabinho, já operando no seu limite praticamente. O que faz, pessoal, com que além desses 4 nomes, o Inter trabalha com saídas, como a gente trouxe no vídeo desta manhã. Richard, Cleiton Sampaio, Alan Benítez são jogadores que o Inter gostaria de negociar. O que falta nesse momento ainda são interessados. O Inter busca esses clubes para tentar remanejar esses jogadores, aliviar sua folha salarial e dessa forma trazer novos jogadores para que possam aí incorporar o elenco do técnico Paulo Pesolano. Conversei com uma pessoa, pessoal, nas últimas horas aí do Internacional, e essa pessoa ela foi bem franca e ela sugeriu, e eu não estou aqui dizendo que isto é a verdade, mas essa pessoa sugeriu que a grande contratação do Inter para a temporada pode ser o técnico Paulo Pesolano. Por quê, pessoal? O Inter hoje aposta muito mais na recuperação de jogadores. O Inter aposta que tem um grupo que não é para brigar contra o rebaixamento, que tem jogadores que foram muito mal, como é o caso do Rocher, que praticamente não jogou, como é o caso do Bernabei, como é o caso, por exemplo, do Aguirre, que teve oscilações, o Bruno Gomes está voltando, Thiago Maia também não foi tão bem durante a temporada. Então são jogadores que o Inter analisa e sabe que com um técnico diferente, de qualidade como é o Pesolano, podem render. É claro que não é só isso, o Inter vai apostar nas suas contratações, nomes mais físicos, né, que estão sendo buscados pelo Fabinho Soldado e pelo departamento de futebol, mas há esta leitura dentro do Inter de que muito do 2026 vai ser corrigir e reorganizar alguns jogadores que estavam aqui na última temporada. Como disse também o Vitor Grumber, que é presidente em exercício aí do Internacional, não dá para mudar 80%, 100% do elenco, principalmente na condição financeira que o Inter está. Então, esse é o modelo que o Inter está se abraçando. Contratações pontuais de um time que a gente sabe é fraco, mas que vai ter um treinador que é considerado muito bom e que pode potencializar esses jogadores aí com esses novos reforços e montar um time bastante competitivo nessa temporada. Então é isso, pessoal. O Inter está no seu limite financeiramente. É triste ouvir isso, é difícil ouvir isso, mas eu acho que o torcedor colorado tem que começar a assimilar esta realidade do clube, que é a de vacas magras. Poucos investimentos e um time muito montado na base da competitividade e também do trabalho do seu treinador. Tá certo, pessoal? Fico por aqui nesse conteúdo. Deixe o seu like nesse vídeo se você gostou, ativa o sininho das notificações,
Se inscreve aqui embaixo, pessoal, no canal, tem muita coisa nova para chegar, vai ter live diária aqui no canal. Vou ainda anunciar com mais detalhes esse meu novo projeto, mas já se inscreve por aqui, fica acompanhando o canal Som da Repórter, que tem novidade aí de Inter durante todo o dia para você acompanhar, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima!